pergunta para ser lida nesse podcast, você manda ele para podcaps@email.com. De novo, é podcaps, PODCAPS, @email.com. E você pode mandar suas perguntas para este e-mail. Elas vão cair na minha caixa, eu vou selecionar as melhores e elas serão lidas aqui no finalzinho de cada episódio, como, por exemplo, a pergunta do Lucas Lima, que manda uma mensagem dizendo qual é a sua relação com a franquia Fallout. Abraço para você e para o Jorge. Eu adoro Fallout New Vegas. Eu não consegui jogar mais do que algumas horas de Fallout 3. Eu cheguei até a metade de Fallout 1 e 2. Joguei talvez 20 minutos de Fallout Tactics. Fallout 4 eu detesto. Eu tenho um vídeo no canal falando dele e eu não gostei nem um pouco do jogo. E Fallout New Vegas, Fallout 76, eu falei aqui já sobre ele nesse podcast. Fallout New Vegas é um jogo totalmente quebrado, completamente esculhambado, mas que eu adoro. É um jogo fantástico e também péssimo ao mesmo tempo. Muito obrigado pela pergunta. E nós temos mais uma aqui, uma pergunta do MP. Aliás, para vocês que mandam e-mails pro Podcaps, não existe problema nenhum em botar uma assinatura no e-mail ou apenas me dizer qual é o nome que vocês querem que eu use quando eu falar do e-mail de vocês, tá? Porque senão eu apenas vou ler o que vocês colocaram aqui no envio. E aqui é uma pergunta do MP. Olá para o pessoal do podcast. O que vocês acham sobre o futuro dos videogames e dos jogos na nuvem? Vocês acham que o Stadia vai vingar? No canal Caps Lock, em breve eu terei um vídeo falando sobre o Stadia. Ele já está em edição nesse momento, deve ir ao ar nos próximos meses, e eu pessoalmente acho que nós estamos longe de um futuro digital. O futuro dos videogames eu acho que é extremamente positivo. Nós hoje temos mais acesso a mais jogos, a mais baratos do que nunca. Você tem acesso a mais jogos do que jamais tivemos acesso na nossa vida. É muito fácil ter acesso a literalmente milhares de produtos num espaço curtíssimo de tempo, na plataforma de sua escolha, e nunca antes foi tão fácil ter acesso a videogames. E isso é extremamente positivo para mim. Jogos na nuvem eu não curto. Jogos que eu não tenho... Eu ainda sou fã de mídia física. Eu tenho muitos jogos digitais, eu tenho mais de 1.800 jogos na minha Steam. No PlayStation 4 eu devo ter cerca de 180, 200 jogos digitais, e eu tenho provavelmente mais do que isso em jogos físicos, entre o Nintendo Wii U, 3DS, PlayStation 2, 3, 4, 1, PSP, Nintendo Wii. Então eu tenho uma biblioteca saudável de jogos, eu ainda prefiro mídia física. Futuro dos jogos digitais vai acontecer, futuro dos jogos de streaming vai acontecer. Eu não acho que o Stadia é a solução. Eu não acho que esse futuro vai ser agora, mas eu acho que é importante mais pessoas terem acesso da forma mais fácil e conveniente possível a jogos, e isso é uma coisa que eu vejo como positiva. E nós também temos uma pergunta aqui do Psyker Nexus, é o nome que está no e-mail. Oi Araújo, tudo bem? Minha pergunta é, no meio dessa nova geração, ou intermediária, muitos desconhecem os jogos mais antigos ou jogos iniciais de franquias. Qual a sua opinião sobre a falta de busca pelo retrô? E como essa nova geração deveria lidar com o preconceito de você não é gamer de verdade se não viveu ou conheceu o passado? Muito obrigado. Realmente, isso é um pseudo-problema, mas é um tipo de coisa que é uma evolução natural. Você não pode ficar muito preso no passado. É um dos motivos pelo qual, originalmente, no início da geração PlayStation 4, havia muita reclamação com remasters e remakes. E hoje em dia é bem menos reclamação a respeito disso. Tem muitos jogos do PlayStation 2, por exemplo, que eu comprei apenas porque eu queria ter acesso a esses jogos. E eu não tenho acesso a eles. Eu comprei o Castlevania, Lament of Innocence, Curse of Darkness, Matrix Path of Neo, Enter the Matrix, Valkyrie Profile 2, o Silmeria, os jogos Drakengard 1 e 2, Front Mission 4, Digital Devil Saga, Raidou Kuzonoha, Shin Megami Tensei Nocturne. Esses jogos que eu não tenho acesso a eles em outras plataformas, eu comprei eles em mídia física no PlayStation 2 porque eu queria ter jogado eles. É claro que eu podia ter pego pirata, mas eu queria ser dono do jogo. E se esses jogos saíssem remasterizados ou atualizados no PlayStation 4, eu compraria eles imediatamente. Então é o tipo de coisa que, sim, você ter acesso à história dos jogos ajuda muito. Ter contexto é importante. Entender os jogos é importante. E eu fico muito feliz de, por exemplo, o fato de que hoje você pode jogar a franquia Yakuza, por exemplo, inteira
em uma única plataforma. Por enquanto, apenas o PlayStation 4, mas sem sombra de dúvida, no futuro próximo, PC também. O fato de que eu tenho acesso a todos os 8 jogos dessa franquia, do 0 ao 7, em apenas uma única plataforma, é maravilhoso, é perfeito. Eu queria que isso fosse disponível para todo mundo. Eu queria crossplay entre todas as plataformas. Eu queria que mais jogos fossem disponíveis em mais plataformas. Mas é o tipo de coisa que a gente apenas tem que aprender a lidar. E aprender a voltar no passado e conhecer os jogos antigos é bom. Sabe, é por isso que eu faço muita live de jogo antigo, é por isso que eu fico muito feliz quando jogos como Grandia, por exemplo, são remasterizados e lançados na Steam, porque Grandia é um excelente RPG, mas ele é um RPG antigo, cheio de problemas de RPGs antigos, mas na época do PlayStation 1, ninguém reclamava, porque era um jogo maravilhoso, porque naquela época ele era inovador, ele estava trazendo coisas novas, estava se apresentando de uma forma que a gente nunca tinha visto nada parecido com aquilo antes. Hoje em dia apenas um RPG lento com visual feio e música fraca. Mas naquela época era maravilhoso. E conhecer esse contexto permite você apreciar coisas como, por exemplo, como é que nós chegamos de onde nós estamos hoje para um Persona 5. Se você olhar para Persona 4, 3, 2 e 1, você observa a evolução da franquia e isso dá para você um apreço maior. Quem joga Monster Hunter, por exemplo, antes do World, vai o tipo de, você não tem como não ficar maravilhado com a evolução da franquia. Quem jogou Monster Hunter no Nintendo Wii, por exemplo, ou no 3DS, ou no Nintendo DS, no PSP, no PlayStation 2, e compara os jogos, sabe, você tem um apreço muito maior pela evolução daquela franquia até aquele ponto. Conhecer a história dos games é muito importante. E hoje, como você tem muito mais acesso do que nunca, vale muito mais a pena você voltar e vai lá conhecer os Tomb Raider, que estão na Steam. Você pode comprar quase que a franquia inteira Tomb Raider a R$1 por jogo. Compra no feirão e experimenta, conhece, sabe? Não são jogos particularmente longos de zerar e ainda assim é bacana você conhecer. O jogo é uma merda, o controle é uma merda. Beleza, mas se permita conhecer, se permita experimentar um Nightmare Creatures da vida para apreciar o quão especial Bloodborne é, por exemplo. Isso tudo tem muito valor ainda. E a última pergunta deste primeiro podcast é do Mol CP. Olá, Araújo, meu nome é Guian, então é Guian. Tenho 23 anos e moro em Americana, São Paulo. Gostaria de saber sua opinião sobre o jogo Tomba e por que dele não ter vingado tanto. Obrigado e continue o ótimo trabalho. Muito obrigado a você pela sua pergunta. E você fala de Tomba e Tomba vingar. Cara, é o que eu acabei de falar. Tomba é um jogo de 97. Então, pombas. Cara, 97, 98 é o boom do PlayStation 1. Eu me lembro mais de Tomba 2 do que Tomba 1, porque Tomba 2 ele é mais visualmente expressivo do que Tomba 1. E Tomba não é memorável apenas porque ele não é memorável. Sabe, você está falando aqui de um jogo básico de plataforma no início do boom do PlayStation 1, quando o Super Nintendo ainda estava em alta. E isso, esse é o pico de transição das gerações. E naquela época, quando Tomba e Tomba 2 estavam no mercado, jogos de plataforma não era aquilo que você estava buscando. Nessa era, você está procurando ali jogos mais expressivos e diferentes, como um Grandia, como um Metal Gear, como Final Fantasy, sabe? Jogos que estavam fazendo coisas diferentes e únicas. Deixa eu pesquisar aqui rapidamente. Jogos de 1997. O que estava saindo por volta de 1997? Aqui, ó, é exatamente isso que eu tô falando. Ó. O que você prefere jogar em 1997? Você quer jogar Tomba 1 e 2? Ou você quer jogar GoldenEye 007, Final Fantasy VII, Tomb Raider 2, Star Fox 64 ou Castlevania Symphony of the Fucking Night? Ou Turok Dinossauro, Dinosaur Hunter? Ou Quake 2, ou Final Fantasy Tactics? Ou então, até o último online, Diddy Kong Racing, Star Wars, Jedi Knight, sabe? O próprio Fallout, o primeiro Fallout. Todos esses jogos estavam acontecendo nessa época de 1997. E é por isso que Tomba não vingou. Porque tinha muito mais coisa expressiva acontecendo naquele mesmo ano. E que chamou muito mais atenção e ficou muito mais na memória do que Tomba 1 ou 2. E falando assim, mas e Tomba 2? Cara, e Tomba 2, deixa eu até confirmar pra não falar besteira, eu acho que Tomba 2 é em 1998. Deixa eu só confirmar rapidamente, pesquisa em tempo real, Tomba 2 é 99, beleza. Em 99, por que ninguém se importou
com Tomba 2. Porque em 98 você tinha Half-Life, Legend of Zelda Ocarina of Time, StarCraft, Metal Gear, Baldur's Gate, Banjo-Kazooie, Xenogears, Resident Evil 2, Parasite Eve, Spyro the Dragon, Star Wars Rogue Squadron, Sonic Adventure e Tenchu. Tudo isso é 98. E aí você vai pra 99 e você tem Final Fantasy VIII, Donkey Kong 64, que não fez a vida de ninguém, infelizmente. Chrono Cross. Donkey Kong 64 é uma merda, tá? Perdoe-me falar mal do jogo, eu tenho certeza absoluta que alguém fora gosta. Silent Hill, Legacy of Kain, Resident Evil 3, Planescape Torment, nossa senhora, GTA 2, Driver. Tomba 1 e 2 não tinham a menor chance de sobreviver nessa época. Zero. Absolutamente zero. É por isso que ele não é expressivo, porque ele nasceu na era errada. Hoje em dia você pode pegar jogos como Tomba 1 e 2 e aproveitar eles com um gostinho retrô na boca, ou eu quero uma coisa que me faça lembrar daquela época dos jogos simples de plataforma, coloridos e divertidos. Aí eu vou jogar um Tomba 1 e 2. Se ele fosse lançado na Steam hoje por R$20, muita gente ia ficar feliz, mas não ia vender muito também. Porque são jogos de plataforma básicos, coloridos e divertidos, mas nada muito além disso. E não era o que estava no coração das pessoas que estavam jogando videogames entre 97 e 99. E bom, é isso aí. Muito obrigado por vocês que mandaram as perguntas. Continuem mandando perguntas. Eu não vou ler todas, mas eu vou escolher as melhores para poder sempre fechar o podcast com algumas mensagens de vocês. E eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pelo excelente apoio no padrinho do canal Caps Lock, que permitiu esse podcast existir. O Podcaps é real. O próximo episódio eu vou tentar gravar ele durante a Brasil Game Show de 2019, com as minhas opiniões do que eu vi lá durante o evento, e também talvez com alguns amigos que tenham interesse de gravar comigo lá, eu não sei, a Brasil Game Show é sempre uma zona, mas eu estarei lá também, e eu espero poder encontrar algum de vocês lá também. Então, muito, muito obrigado por assistir esse primeiro episódio do Podcaps. O meu nome é Araújo, e eu espero ter todos vocês aqui de novo no nosso próximo episódio.